Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Confio em teu poder e em tua bondade. Em ti confio com filialidade. Confio cegamente em toda situação. Mãe, no teu Filho e na tua proteção. Amém. Querida Mãe, Senhor Jesus, abençoe essa nossa reunião, esse nosso encontro, esse caminho em preparação para a aliança de amor, que seja um caminho cada vez mais fecundo, cada vez melhor para nossas vidas, para a vida daqueles que o Senhor nos confia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar nossa família, vem iluminar nossos estudos, vem iluminar nosso encontro, vem iluminar a nossa vida, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Com o vosso divino Filho, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Bom, meus irmãos, então, uma boa noite a todos, né? Uma alegria poder, aqui do Santuário da Mãe Rainha de Olinda, em Pernambuco, que o Tabor da Nova Evangelização, partilhar um pouco mais sobre a Aliança de Amor de Xanxta, sobre a originalidade dessa nossa consagração à Nossa Senhora. Então, é algo muito bom, é muito especial partilhar com vocês. Primeiro de tudo, já dizer que é uma alegria ver o terço dos homens, né? Tantos homens do terço se aproximando demais desse tesouro que é a aliança de amor. E esse tesouro é feito também para os homens do terço, e saber que tem tantos homens, principalmente aí a partir do trabalho feito da Arquidiocese de Natal, que se aproximam desse tesouro que é a aliança de amor. Então, desde já, agradecer por poder participar disso, né? Bom, meus irmãos, vocês, como foram vendo, né, nesses últimos encontros, a nossa história, a história da criação, a história de cada um de nós é a história do encontro com Deus. É a história da aliança de amor com Deus. Deus que se aproxima de nós, nos cria e se aproxima de nós por amor, e a gente que responde a essa aproximação de Deus com a nossa fé e esse encontro de Deus com os homens, né? Existe aquela imagem famosa, né, lá em Roma, dos dois dedos que quase se tocam, né, de Deus e do homem, da criação, essa história do encontro de Deus com o homem. E todo o Antigo Testamento nos recorda essa experiência do encontro de Deus com os homens. Então, vocês estão vendo uma gravura aí que nos recorda como todo o Antigo Testamento teve essa história do encontro de Deus com os homens e de uma aliança de amor selada entre Deus e os homens. Então, vocês recordaram a aliança de amor e a promessa da aliança junto a Abraão, junto a Noé, junto a Moisés e a tábua da lei, e o povo atravessando o deserto, fugindo do Egito. Sempre é uma travessia, um caminho onde essa aliança de amor é restituída. O homem infiel volta a cair, mas Deus volta a resgatar o homem. Toda essa história da aliança de amor de Deus e os homens. E os profetas vão anunciar que haverá uma nova e eterna aliança. Então, os profetas já vão prometer essa nova e eterna aliança. E com quem aconteceu essa nova e eterna aliança? Aconteceu na pessoa de Jesus Cristo. Gálatas 4 vai nos falar que na plenitude dos tempos, ou seja, no momento mais importante da história, na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, né, vai estar escrito, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Maria já está ali no centro, né, do grande acontecimento da história, e na pessoa de Jesus Cristo acontece a nova e eterna aliança. Lembra que na missa, né, quando o padre eleva o cálice e diz: esse é o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Isso está no Evangelho,
né, tanto de Mateus, também em Coríntios, se fala dessa nova e eterna aliança, que Jesus mesmo é que selou. Ele é a nova e eterna aliança. Então, toda a nossa vida como cristão é participar dessa aliança de amor com Deus. E é quando a gente se batiza, no nosso batismo, é ali aonde a gente se insere nessa aliança de amor com Deus. No dia do seu batismo, você entrou, mergulhou nessa aliança de amor com Deus. Deus e você se encontrou profundamente. Deus ali no teu batismo já te deu a salvação. Mas essa nova e eterna aliança que você vive já no batismo, vai viver plenamente só no final dos tempos, né? Onde Deus será tudo em todos, como diz o livro de Romanos. Deus será tudo em todos. Então, essa aliança plena, meus irmãos, a gente só vai poder viver no céu. Aqui na Terra, nós sempre vamos estar vivendo uma aliança que tem infidelidade, que tem queda, né? A gente se batiza, né? É batizado, cada um de nós. No batismo, todos nós fomos perdoados de todos os nossos pecados, inclusive do pecado original, mas a gente batiza e logo depois a gente se depara com a realidade do pecado, a gente peca, a gente erra, a gente é limitado. Então, a gente sempre essa nossa aliança de amor com Deus ela é muito inconstante, né? Ela cai, ela levanta. Então Deus vem em nosso auxílio e nos dá muitas coisas, situações, pessoas para nos ajudar a viver essa aliança de amor com Ele. É por isso que Ele nos dá, por exemplo, os sacramentos, a Eucaristia, né? A missa. Quando nós participamos da missa, e aqui, meus irmãos, do Terço dos Homens, algo muito importante para nós. O terço, a Mãe Rainha, através do terço, ela usa o terço como se fosse uma isca, como se fosse algo para nos pescar, para pescar o homem para a igreja, para pescar o homem para Deus. Mas a gente não pode ficar só no terço. O terço é uma porta de entrada. Por isso os sacramentos da igreja são tão importantes para nós, homens do terço. Então, quando nós participamos de uma celebração da missa, ali nós estamos nos alimentando para viver a aliança de amor com Deus. Nós estamos ali renovando essa aliança de amor com Deus, o sangue da nova e eterna aliança. Quando nós nos confessamos, e aí uma pergunta, né? Homens do terço que estão se preparando para a aliança de amor. Como vai a nossa vida de confissão? Muito importante, antes da aliança de amor, a gente se confessar. Porque quando a gente se confessa, se restabelece a aliança de amor com Deus, que foi de alguma maneira ferida por nosso pecado, certo? Então, é muito importante os sacramentos, a Eucaristia, a confissão, e todos eles. Deus também nos dá os sacramentais, a água benta, por exemplo. A água benta é um sinal visível que, quando a gente acolhe com fé, nos ajuda a perceber a presença de Deus, nos une mais a Ele. Mas Deus nos dá também, para ajudar nesse caminho, pessoas concretas para nos ajudar. Seja pessoas da nossa família, seja pessoas do grupo do Terço dos Homens, pessoas concretas que nos ajudam a viver a aliança de amor com Deus. E dentre essas pessoas, Deus nos deu uma grande pessoa. Deus nos deu Maria, sua mãe. Ali na cruz, que foi aonde aconteceu a nova e eterna aliança, né, o sangue de Jesus da aliança, porque a aliança no Antigo Testamento era selada com sangue. Né? Lembra lá que o Abraão, o próprio Moisés, né, quando sobe com Arão ao monte, né, para poder selar a aliança de amor com Deus, ele depois vai aspergir com sangue o povo. O sangue é sinal da aliança. Então, na cruz, o sangue de Cristo derramado, né, é o momento da aliança. E Maria, ali na cruz, ela é entregue como mãe para todos nós. Ali na cruz de Cristo, aconteceu a primeira aliança de amor com Maria da história, né, dos homens com Maria. Ali, então, Jesus diz, eis aí a sua mãe, eis aí seu filho. João, capítulo 19. Olha que beleza. Então, Deus nos dá sua própria mãe, Maria, para nos ajudar nesse caminho da aliança de amor com Deus. Ele nos dá Maria para nos ajudar, para ser colaboradora. Então, Maria, no final de seu tempo aqui na Terra, esse aqui é o dogma da Assunção de Nossa Senhora, que nós católicos cremos, que no final do seu caminho aqui na Terra, Maria foi assunta ao céu. E no céu, ela continua sendo colaboradora, educadora, continua sendo mãe de cada um de nós. Continua intercedendo por nós. Continua sendo nossa mãe. Então, por isso que na história da igreja, meus irmãos, existiram e existem muitos tipos de consagração a Nossa Senhora.
muitos tipos de consagração a Nossa Senhora. Por quê? E muitos deles de pessoas santas. Muitos homens conseguiram alcançar a santidade, e vários deles, inclusive, reconhecidos pela igreja, a santidade do altar, vivendo uma consagração a Nossa Senhora. São muitos santos. São Francisco de Assis tinha um vínculo profundo com Nossa Senhora. São João Bosco tinha um vínculo profundo com Nossa Senhora. São Juan de la Cruz, vínculo profundo com Nossa Senhora. E tantos outros. E por que não dizer de São Grignion de Montfort, Luís Grignion de Montfort, que eu sei que vários dos senhores conhecem, a consagração a Nossa Senhora pelo método de Luís Grignion de Montfort. Mas Shansta tem um novo método, tem um método diferente. O que diferencia a nossa consagração a Nossa Senhora dessas outras consagrações, que também são belíssimas e lindíssimas. Inclusive, tem homens, entre parênteses, os homens às vezes perguntam se, depois de terem feito sua consagração a Nossa Senhora com outro método, se podem fazer a consagração em Shansta, né, a aliança de amor. A resposta é sim, pode, perfeitamente, sem nenhum problema. Porque, ainda que seja a mesma Maria a quem nos consagramos, o método é diferente. Método significa caminho. O caminho que fazemos, né, para viver essa aliança de amor é diferente. E hoje nós vamos falar um pouco dessa diferença, dessa originalidade, desse algo próprio da aliança de amor de Shansta. Tá certo? Não sei se está indo bem, qualquer coisa, se a voz estiver falhando, se vocês não estiverem me vendo, avisem e a gente vai se organizando. Então, como acontece essa aliança de amor em Shansta? Qual é a nossa originalidade? Estava dizendo que Deus ele usa de pessoas concretas, situações concretas, para nos ajudar a viver a aliança de amor com Deus. E é assim que Deus nos dá carismas. O carisma é o quê? O carisma é um dom do Espírito Santo para o bem da igreja. Todo carisma é um dom do Espírito Santo para o bem da igreja. Então, a renovação carismática é um carisma, é um dom de Deus, né, para o bem da igreja. O movimento dos foculares, né, o movimento da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E o movimento de Shansta, o movimento da Mãe Rainha, é um carisma. É algo que Deus deu para o mundo, para o bem do mundo e da igreja. E isso aconteceu lá no começo do século passado, 1914, é o dia da Aliança de Amor, né, o ano da Aliança de Amor. E isso tudo começou a acontecer no coração de um homem chamado Padre José Kentenich. Padre José Kentenich. E aqui eu quero que vocês prestem atenção, meus irmãos, um pouco nessa história, porque Deus vai conduzindo a aliança de amor com Maria, de Shansta, com situações e pessoas concretas. É Deus que vai abrindo as portas para que a coisa aconteça. É uma vontade de Deus a aliança de amor. E isso nós sabemos porque fomos vendo como Deus foi conduzindo a história e porque fomos vendo como isso foi dando resultado. Então, tudo começa na pessoa do padre José Kentenich. José Kentenich nasceu, né, em Gimnich, na Alemanha. Então, é um movimento que começa na Alemanha. O padre José Kentenich nasce em Gimnich, de uma mãe chamada Catarina e de um pai chamado Matias. Catarina era uma mulher muito pobre. Ela trabalhava de diarista numa fazenda. E Matias era um dos administradores dessa fazenda, um homem com uma classe social mais elevada. Os dois tiveram um relacionamento. Catarina fica grávida de José Kentenich e Matias não aceita assumir essa paternidade por causa da diferença de classe social e de outros problemas. Matias não aceita e ele sai. Então José Kentenich ele é criado sozinho por sua mãe, uma mulher muito pobre, criando um jovem menino no interior da Alemanha, numa época de crise profunda que a Alemanha estava vivendo. Catarina Kentenich não consegue cuidar de José Kentenich sozinha. É uma situação muito difícil para ela. Então, ela se decide, quando José Kentenich tem 8 para 9 anos, decide consagrar José Kentenich, levar José Kentenich a um orfanato, né, colocá-lo em um orfanato, porque ela não tem condições de cuidar dele sozinha. E no momento em que vai colocar José Kentenich no orfanato, ela consagra José Kentenich a Maria. Na hora que ela vai entrar no orfanato, na frente desse orfanato existe uma imagem de Nossa Senhora, né? E diante dessa imagem de Nossa Senhora do Rosário, ela consagra
José Quentin, dizendo para Maria, para que Maria seja a mãe que ela não vai poder ser para seu filho José. E essa consagração que a mãe de José Quentin faz diante de Nossa Senhora foi um momento muito profundo para José Quentin. Ele está vendo tudo isso. Ele está vendo sua mãe chorar, ele está vendo sua mãe pegar o que ela tem de mais precioso, que era uma correntinha que ela tinha. Ele está vendo ela colocar essa corrente nas mãos de Maria e ele está vendo ela consagrando seu filho para que Maria seja a mãe dele a partir de agora, com 8 ou 9 anos. Isso ficou profundamente marcado no coração de José Quentin. A história continua, José Quentin se desenvolve lá no orfanato, decide ser padre, né? Decide ser padre, quer ser padre, mas tem um problema. Nessa época, nenhuma comunidade religiosa aceitava que fosse padre filhos de mãe solteira. Ou seja, jovens que foram criados somente pela mãe, sem a presença do pai, não podiam entrar nas comunidades religiosas. Apenas uma comunidade religiosa, né, uma das muito poucas, né, mas uma delas era a comunidade dos padres palotinos. Aceitava que um filho de mãe solteira se tornasse padre, certo? Aí o Evânio colocou esse livro, né, o dos Anos Ocultos. Aí conta muito detalhadamente essa história que eu estou contando para os senhores, dessa infância de José Quentin. É um livro muito recomendado, viu? Se compra, inclusive, pela internet, é possível comprar. Muito recomendado mesmo para quem quer conhecer a infância do padre José Quentin. José Quentin, então, ele é aceito pelos padres palotinos, e aqui tem mais um sinal de Deus, como Deus vai abrindo portas. Porque existia um seminário dos padres palotinos em um lugar, num vale da Alemanha, chamado Schoenstatt. Existia um vale na Alemanha chamado Schoenstatt, onde estava o seminário dos padres palotinos. Então, José Quentin, ele é formado, ele se ordena como padre no ano de 1910, e, sendo padre, ele vai ser enviado para trabalhar como professor de latim e como diretor espiritual dos jovens nesse seminário lá na Alemanha, nesse vale chamado Schoenstatt. Então, aí vocês começam a associar o nome da mãe rainha vencedora 3 vezes admirável de Schoenstatt, é por causa desse lugar onde nasceu o movimento, né, a nossa espiritualidade. Schoenstatt, que significa belo lugar. Schon, em alemão, schon, significa belo. Stadt, significa lugar. Nesse belo lugar chamado Schoenstatt, o padre José Quentin começa a trabalhar como diretor espiritual daqueles jovens. São jovens, existem jovens muito jovens, de 10, 12, 13 anos, 14 anos, e jovens de 16 a 18 anos, que são os que ele trabalhava mais proximamente, né? Desses jovens de 16 a 18 anos, que viviam em uma formação muito rígida, uma formação muito cheia de regras, e o padre Quentin começa a conquistar esses jovens falando da liberdade, começa a conquistar esses jovens falando de autoeducação, que esses jovens comecem a se formar não simplesmente porque os outros estão mandando, mas com um desejo próprio, pessoal, de autoeducação, de ser cada vez mais santos, mais eles mesmos se conhecendo e se autoeducando, né? Fazendo todo o exercício de autossantificação, de procurar realizar as coisas de acordo com a vontade de Deus, mas não porque os outros estão mandando, mas porque eles mesmos querem fazer essa mudança e essa transformação interior. Nesse caminho de autoeducação, né, que ele quer formar personalidades fortes, firmes, personalidades dispostas ao amor a Deus, ele começa a fazer um trabalho de formação em torno desses jovens. Esses jovens começam a se reunir muitas vezes, né, junto ao padre José Quentin. Ele vai perceber que sozinhos eles não vão conseguir isso. Eles precisam da graça de Deus, eles precisam do auxílio de Deus. E é aí que no ano de 1914, no começo do ano de 1914, eles vão fundar uma congregação mariana. Eles vão começar a viver uma devoção à Nossa Senhora cada vez mais profunda. Então, mais um sinal de Deus. Padre José Quentin, aceito pelos palotinos,
Padre José Kentenich trabalhando nesse vale de Xanxta com esses jovens. É interessante porque quando ele vai trabalhar nesse lugar, a primeira palestra, né, a primeira palestra que ele dá para esses jovens, ele vai dizer o seguinte, ele diz assim, olha, eu nunca quis vir trabalhar com vocês, eu não fiz nada para vir trabalhar com vocês, eu não pedi isso, mas se eu estou aqui trabalhando com vocês, é porque Deus quis isso. É porque Deus quer que eu esteja aqui, porque eu não fiz nada para estar aqui. Não queria estar aqui, mas se estou aqui é porque Deus quer. Então o Padre Kentenich ele vai percebendo como é Deus que vai conduzindo toda essa história, né? Então eles têm um amor profundo a Maria, eles lutam pela autoeducação, eles têm um vínculo profundo ao Padre José Kentenich. Eles conseguem um lugar para se reunirem lá naquele seminário, que é uma capelinha, essa que está aparecendo na foto de vocês, que era uma pequena capelinha abandonada naquele vale, que estava sendo usada como um depósito de jardim, né? O pessoal lá usava para depositar ali ferramentas de jardinagem. Os meninos, né, os jovens, junto com o Padre Kentenich, pediram aquele depósito para eles poderem se reunir ali. Eles, então, restauram aquela capela, né, reorganizam. Era uma antiga capelinha de São Miguel, né, do Anjo Miguel. Era uma antiga capelinha de São Miguel. Então, tinha uma imagem de São Miguel dentro dessa capela. Eles começam, então, a organizar, a ajeitar aquela capelinha. E quando estão de férias, né, antes de voltar, em 1914, né, as férias de meio de ano, antes de voltarem para o Vale de Xanxta, os seminaristas, estoura a Primeira Guerra Mundial. Começa a Primeira Guerra Mundial, 1914, o ano da guerra lá na Alemanha. A Alemanha é a grande protagonista dessa guerra. E vários desses jovens, que têm entre 16 e 18 anos, são convocados para a guerra. E o Padre Kentenich percebe que nesse momento, né, da guerra, é um chamado. O Padre Kentenich tinha essa mentalidade, né? Tudo ele via o olhar de Deus, tudo ele via a providência de Deus. Então ele percebia que a guerra era uma oportunidade para esses jovens buscarem ainda mais a santidade. Era uma oportunidade para acelerar a busca da santidade daqueles jovens. Isso é um aprendizado para todos nós, meus irmãos. Os momentos de grande desafio, os momentos de grandes dificuldades, como foi a guerra, como é a pandemia, como é uma situação difícil, econômica, de emprego, seja lá qual for, o Padre Kentenich nos ensina que é uma grande oportunidade para acelerar a nossa busca da santidade, para acelerar a nossa busca de fé, para sermos ainda mais homens que buscam viver da fé. Então, ele quer propor essa aceleração na busca da santidade para esses jovens que estão indo para a guerra, que lá na guerra eles possam tentar ser mais santos. Então, está tudo isso acontecendo, a capelinha está na mão deles, o Padre José Kentenich e esses jovens têm um amor a Maria profundo, estourou a Primeira Guerra Mundial, é momento, então, de acelerar a busca da santidade, e o Padre Kentenich, então, se encontra com essa história que o Evânio colocou aí para vocês nesse momento, com a história do santuário de Pompeia, na Itália. Ele recebe um artigo, né? Ele pega um artigo de uma revista, o Padre Kentenich lê esse artigo, né, na sua casa, e no artigo contava dessa história de Pompeia, de um beato, Bartolo Longo, né, agora beatificado, que construiu um santuário para Nossa Senhora e, com suas orações, principalmente com a oração do Rosário e com os gestos de caridade, eles convidaram Nossa Senhora a se estabelecer naquele santuário. Um santuário de Nossa Senhora que não foi feito a partir de uma aparição, né, como o Santuário de Lourdes, como o Santuário de Fátima. Um santuário que não aconteceu uma aparição. O Padre Kentenich lê essa história desse santuário e fica muito impressionado. E ele pensa, né? Por que não podemos, então, fazer com que essa nossa capelinha seja também um lugar de graças de Nossa Senhora? Se isso aconteceu em Pompeia, por que não pode ser que essa nossa capelinha aqui, em Xanxta, no Vale de Xanxta, porque esse lugar também não se pode tornar um santuário de Nossa Senhora, um lugar de romaria, um lugar de peregrinação? Então, para ele, fica muito claro a vontade de Deus, né? Convidar Maria a se estabelecer naquela capelinha e fazer daquela capelinha um santuário. Então, no dia 18 de outubro de 1914, 18 de outubro de 1914, guarda essa data, né?
18 de outubro de 1914, ele, junto com os jovens que tinham vontade de férias, vários deles que iriam para a guerra, ele sela uma aliança de amor com Maria. Eles convidam Maria a se estabelecer naquele santuário, trazendo as graças de Deus, né? Atraindo os corações jovens, trazendo as graças de Deus, fazendo daquele lugar um lugar de peregrinação e de romaria, trazendo as graças de Deus para ajudar na santificação daqueles jovens. E, por outro lado, os jovens se comprometeriam a entregar naquele santuário todos os esforços conscientes, né, pela busca da santidade e da santificação de quem estava do lado deles, inclusive na guerra. Presta atenção, né? Todo o esforço consciente que eles fizessem. O nome disso é capital de graças, tá? Todo o esforço consciente que nós fazemos pelo bem, né? Pela autoeducação, pelo bem de si mesmo na busca de Deus e pelo bem do próximo, todo esforço consciente que eu faço e eu ofereço para Nossa Senhora no santuário é um capital de graças. Vocês vão estudar mais sobre isso também, né, nesse tempo de formação da Aliança de Amor. Mas então, nesse dia, o Padre Kentridge propõe essa aliança de amor. Aliança desses dois lados, né? Por um lado, que no título que o Evânio colocou ali, são os contraentes da aliança de amor. A aliança de amor sempre tem dois lados, né? Então, por um lado, Maria, e através dela, Deus Trino, né? Maria trazendo as graças de Deus, e por outro, o Padre Kentridge e aqueles jovens, né, oferecendo para Maria todo o seu esforço de santidade consciente, toda a sua busca de santidade, suas orações, né, todo o terço rezado, as orações rezadas de joelho, as peregrinações, todo o esforço que eles fizessem na guerra, né, na busca de ajudar o próximo, tudo isso eles ofereceriam para Nossa Senhora. Nada sem vós, a presença de Deus, a presença de Maria, nada sem nós. A presença de nós, seres humanos, jovens, homens, o terço, a presença de cada um de nós, né, naquele santuário. Nada sem vós, nada sem nós. Então, seria a graça de Deus através de Maria e o capital de graça daqueles jovens, que faria acontecer grandes milagres naquele lugar. E aí, meus irmãos, é que ficou muito claro a vontade de Deus. Porque o Padre José Kentridge, depois dessa aliança de amor selada, ele se dedica a observar o resultado. O que vai acontecer? Em Xanthi, a gente fala da resultante criadora. Qual vai ser o resultado disso? Deus foi abrindo portas, né? A lei da porta aberta, como vai estar aí nos slides, e Deus também vai mostrando que esses passos eram de Deus, que essa vontade era de Deus, por causa dos resultados disso. Então começa a acontecer, meus irmãos, muitos milagres naquele lugar. Muitos milagres. Mas não milagres de cura física, em primeiro lugar. Aqui é uma outra originalidade do nosso santuário de Xanthi e da Aliança de Amor de Xanthi. Milagres especialmente espirituais. O Padre Kentridge começa a notar que aqueles jovens têm um desejo ainda maior de amar a Maria, começa a perceber que eles têm um desejo ainda maior de viver a fé em Deus, um desejo ainda maior de ajudar o próximo, tanto que vários daqueles jovens estão até hoje, né, continuam sendo reconhecidos pela Igreja como servo de Deus, educação. O seu som está um pouco flutuando. Eu vou só aguardar alguns Aproximo do segundos. santuário. Pois não? É o som do seu que estava flutuando um pouco. Aí eu desliguei para ver se volta ao normal. Tudo bem. Me escutam bem agora? Sim, estamos escutando bem, obrigado. Esses jovens, então, ficam entusiasmados e lá na guerra eles começam a anunciar isso. Outras pessoas que estão na guerra veem o testemunho desses jovens, né? Existem histórias muito lindas desses jovens. A gente tem vários livros que contam, né? Tem um livro chamado Herói de Duas Espadas, que conta a história de José Englin, que
foi um desses jovens, né? Que também está em processo de beatificação. Ele, na guerra, como ele vivia o capital de graças, como ele vivia... Ele, por exemplo, na guerra, ele anotava em cartas tudo o que ele fazia, né, para a busca da santificação e da santificação do mundo. Então, as orações que ele rezava, os gestos de bondade que ele fazia com os demais, perdão, até mesmo a cama que ele arrumava no meio da guerra, tudo que ele fazia, ele colocava num papel e entregava, né, como carta. O padre José Kentenich recebia lá no Vale de Xansta e colocava dentro do santuário. O capital de graças era enviado por esses jovens da guerra e o padre ia colocando no santuário. E os jovens que estavam no santuário, porque não tinham sido enviados para a guerra, porque eram mais jovens, eles escreviam, fizeram revistas, uma revista chamada Mater Ter Admirabilis, Mãe Três Vezes Admirável. Fizeram uma revista e essa revista eles enviavam para a guerra. Então, lá na guerra, no meio da guerra, os jovens estavam evangelizando. É como nós, aqui no meio da pandemia, evangelizando. Por isso que se fala que Xansta é filho da guerra. O movimento de Xansta é filho da guerra. Lá no meio da guerra, os jovens se aproveitaram a oportunidade para evangelizar. O Padre Kentenich vai vendo tudo isso e vai vendo como era algo de Deus, essa aliança de amor. O movimento começa a crescer cada vez mais jovens vão fazendo aliança de amor. Depois, mulheres começam a querer fazer essa aliança de amor. Então, é fundado o primeiro grupo de mulheres. É fundado o Instituto das Irmãs de Maria, né? As Irmãs de Xansta. Depois vai ser fundado grupos de casais de Xansta. E tudo isso vai crescendo muito, vai crescendo muito. Vai chegar aqui na América Latina, né? A história é longa, mas eu acredito que vocês vão ter um tema sobre a história do Padre José Kentenich. E aí vai se contar cada detalhe, né, dessa caminhada. Mas o Padre Kentenich vai vir para a América Latina e esse milagre vai acontecendo no coração de muitas pessoas e, em algum momento na história, né, nessa longa história, chegou até Natal, chegou até a arquidiocese de vocês, chegou até a casa de vocês. Não sei como, cada um vai saber o testemunho de como a Mãe Rainha encontrou a cada um de vocês, chegou ao coração de cada um dos senhores, fazendo parte do Terço dos Homens, e chegou até a vida de vocês agora, na experiência da aliança de amor com Maria. Isso é fruto, né? Essa aliança de amor que nós vamos viver, né? Essa oportunidade que estamos tendo de ser do Terço dos Homens, é tudo fruto das fontes de graça lá desse dia, 18 de outubro de 1914. E todos os milagres que aconteceram a partir daquele dia é uma prova, é um testemunho de Deus de que realmente Maria se estabeleceu naquele santuário e Maria se estabelece nos santuários da Mãe Rainha, nos santuários de Xansta, certo? E cada um de vocês poderiam contar testemunhos de como existem milagres de transformação, milagres espirituais, também milagres físicos, né, de cura, mas especialmente milagres de transformação espiritual no coração de tantos homens que fazem parte do Terço dos Homens Mãe Rainha. Isso é um sinal de como a Mãe de Deus continua atuando no coração desse movimento de Xansta, certo? Então isso se chama a lei da resultante criadora, o resultado disso. O Padre Kentenich, quando ele vem para a América Latina, ele se encontra com a realidade dos santuários filiais. Santuários que vão sendo feitos no mesmo formato daquele santuário original lá da Alemanha. Então, aquele santuário de Xansta, que é o primeiro, que é o santuário original, quem sabe algum dos homens aqui vão ter a oportunidade de um dia conhecer, talvez alguém aí já conheça, né? E aquele santuário original, as graças daquele santuário são as mesmas graças que acontecem, né, que são espalhadas por Maria, nos santuários filiais, que são santuários como se fossem réplicas daquele santuário original. Mas não só réplicas, porque o tijolo, a construção é igual. Além disso, além dos tijolos, da construção ser muito parecida, a espiritualidade vivida dentro dele é a mesma daquele dia, daquele dia da aliança de amor. A espiritualidade da aliança de amor, a espiritualidade do nada sem vós, nada sem nós. Nós não vamos a esses santuários, aqui está uma outra originalidade desses santuários, e a originalidade de nossa aliança de amor com Maria. Nós não fazemos uma consagração a Nossa Senhora só para pedir para ela algo para nós. Nós não vamos a um santuário de Xansta, da Mãe Rainha, só para pedir algo. Nós vamos para pedir, nós vamos para agradecer e nós vamos para nos oferecermos. A gente oferece nosso capital de graça, a gente se oferece para ela, para que ela também possa nos usar como instrumentos no mundo, né?
essa espiritualidade gira em torno aos santuários da Mãe Rainha. Nós queremos atuar no mundo com ela, em aliança com ela. Isso é algo muito próprio da nossa aliança de amor com Maria. Um lugar de graças, né? E depois eu vou fazer um resumo daquilo que é muito original da nossa aliança de amor. Então, quando o Padre Kentridge vem para a América Latina, ele se depara com que tem alguns lugares onde as irmãs de Maria começam a construir santuários, réplicas daquele santuário lá da Alemanha. E dentro desse santuário viver a mesma espiritualidade. E em torno a esse santuário, uma família de Shansta, a família daqueles que vão fazendo aliança de amor e vão vivendo espiritualmente desse santuário. E é assim, meus irmãos, que em 1992 foi fundado o primeiro santuário filial, né, o primeiro santuário réplica, né, do original, aqui no Nordeste, justamente aqui em Olinda, da onde eu estou falando para os senhores. Depois foi fundado o santuário em Garanhuns, o santuário em Salvador. Se Deus quiser, brevemente, um santuário filial em Natal, né? Eu sei que existe esse sonho, e com certeza os terços dos homens, e a aliança de amor que os senhores vão selar é um grande tijolo na construção desse santuário, né? São vários tijolos novos, né? A aliança de amor de cada um dos senhores para um futuro santuário da Mãe Rainha aí na Arquidiocese de Natal, se Deus quiser. Então é assim, meus irmãos. E a partir daí, por exemplo, a partir aqui do Santuário de Olinda, nessa dinâmica da aliança de amor, é que nasceu o Terço dos Homens. O Terço dos Homens que já existia uma experiência do terço em Alagoas, em Jaboatão dos Guararapes, mas quando foi trazida aqui para o santuário, nessa dinâmica da aliança de amor, né, as graças da Mãe de Deus, né, as graças de Deus através de nossa mãe no santuário, e o capital de graça dos homens que vinham rezar o terço, que vinham oferecer suas vidas, aqueles poucos homens, nasceu esse fenômeno grandioso que é o terço, hoje mais de 1 milhão de homens no Brasil, fruto justamente dessa espiritualidade, desse santuário, desse lugar de graças, que é o santuário e é o encontro da aliança de amor com Maria, certo? Então, meus irmãos, para resumir, porque a gente já está começando a avançar na hora, né? Não sei se vai ter um espaço para perguntas ou coisa assim. Então, existe uma grande originalidade na aliança de amor com Maria em Shansta. Em primeiro lugar, essa aliança de amor com Maria, ela é feita em um lugar de graças, que é o santuário. O santuário é esse lugar de graças, essa fonte, esse lugar da aliança de amor com Maria. Existem grupos que selam sua aliança de amor extraordinariamente fora do santuário, né? Porque não está em condições de uma viagem, porque é muito longe, porque tem uma situação assim. Mas dentro do possível, sempre essa aliança de amor é selada dentro de um santuário filial de Shansta. Como acredito que os senhores vão fazer aqui em Olinda, não sei se isso está confirmado, mas dentro do possível sempre se busca fazer no santuário, porque é um lugar de graças que nos remete àquele lugar original lá na Alemanha, né, naquela fonte de graças, tá certo? Quando não é possível fazer no santuário de Shansta, é feito em algum outro lugar, diante de uma imagem da Mãe Rainha, mas espiritualmente como se estivéssemos dentro de um santuário de Shansta. Sempre dentro do santuário de Shansta. Vocês assinam lá, é como se estivessem assinando no coração de Deus, no coração de nossa mãe, essa aliança de amor. E ela assina no coração de vocês. E fica dentro do santuário. Então, uma grande originalidade, uma primeira grande originalidade, ela é feita num lugar de graças, que é o santuário. A consagração a São Luís Grignon de Montfort, de São Luís Grignon de Montfort não tem um lugar específico. Então, a nossa tem um lugar de graça. Segundo, esse lugar de graças não é um lugar onde houve uma aparição de Nossa Senhora, senão que houve uma aliança de amor com Maria. É isso que sustenta o santuário. Não foi uma aparição, senão que a presença da mãe, nesse vínculo espiritual da aliança de amor. E ele é verdadeiro? É verdadeiro. E o grande sinal disso são os milagres de graças que acontecem. Terceira originalidade. As graças que recebemos dessa aliança de amor nos santuários são 3 graças espirituais, em primeiro lugar. Não é em primeiro, né? E acontecem muitos. Nós temos muitos relatos de milagres físicos, mas nós valorizamos especialmente os milagres espirituais, de acolhimento espiritual,
né, dos homens que vão se sentindo cada vez mais acolhidos no coração de Deus, da transformação espiritual, os homens que vão sendo transformados pela aliança de amor em homens novos, né, em homens de fé, em homens melhores, né, na vida de fé, e a graça do envio e fecundidade apostólica, né, dos apostolados que se tornam fecundos, não porque tem muitos homens, não porque tem muita gente, não é isso que fala se é fecundo ou não. Pode ser também, mas não necessariamente, né? Tem muitas outras coisas que juntam muita gente e não é de Deus, né? O que fala que é a fecundidade, de como isso vai gerando mais fé e mais transformações no coração das pessoas, né? É muito fecundo um apostolado de um homem que visita outro homem, ou de um grupo de terço dos homens que tem 4 membros e ali acontecem grandes milagres espirituais, né? Então essa é uma outra grande originalidade. A outra originalidade é que quando fazemos essa aliança de amor com Maria, nós fazemos parte de uma família. Então nós somos irmãos de aliança de amor. Somos uma família de Shansta. Todos os homens do terço que selam uma aliança de amor com Maria fazem parte da família de Shansta. Seja com casais, seja com padres, com irmãs que são de Shansta, que fizeram aliança de amor, somos todos uma mesma família, né? Essa é outra originalidade, entre muitas outras, né? Por exemplo, a originalidade do capital de graças. Consagramos a Nossa Senhora, mas oferecendo algo, né? Colaborando com ela para que as graças aconteçam, não só para nós, mas para que as graças aconteçam para quem quer que seja. Então, são alguns elementos que falam da originalidade de nossa aliança de amor com Maria. Poderíamos falar muito mais, por isso o convite é que vocês possam detalhadamente ler, né, na bibliografia que foi passada, para encontrar mais coisas ali, mais elementos. Se tiverem dúvidas ou quiserem recomendações, a gente pode dar, né, de livros que podem ser lidos. Aqui na nossa lojinha do Santuário tem alguns livros, mas é muito pobrezinha ainda a lojinha. Mas na internet vocês encontram livros que são vendidos e são distribuídos, fretados. A gente pode passar algumas recomendações. Eu sei que o Evânio já passou, e aproveitem elas para se aprofundar nessa história de amor, nessa história de Deus, que é a aliança de amor com Maria em Shansta. Prefiro terminar por aqui para dar um espaço para perguntas e espero que tenha sido de alguma contribuição para vocês. Falo de algo que é central na minha vida como ser humano, como padre, como devoto de Nossa Senhora, né? Aliança de amor. Mesmo que às vezes somos infiéis a essa aliança, Maria continua fiel, né? Ela continua caminhando conosco sempre. Vocês vão estudar na história do padre José Kentridge como essa aliança de amor esteve presente na vida dele até a hora de sua morte, né? E com cada um de nós, originalmente, vai ser assim também. Até a hora da nossa morte, agora e na hora de nossa morte, como rezamos na Ave Maria, essa aliança de amor vai gerar frutos. Tá certo, meus irmãos? É isso. Espero que tenha sido de proveito, né, para os senhores. Sigo me colocando à disposição e temos ainda alguns minutos, não sei como continua a dinâmica.